Olá, seja muito bem-vindo ao Band Entrevista. Certamente você já ouviu falar no Outubro Rosa, Novembro Azul e o Fevereiro Roxo. Você sabe do que se trata? É o mês de conscientização sobre 3 doenças: lúpus, fibromialgia e Alzheimer. Associar um mês a uma campanha é importante porque é um momento de conscientizar a população sobre o assunto. O lúpus, por exemplo, é uma doença autoimune que, entre outras coisas, causa muitas dores nas articulações. Já a fibromialgia é uma síndrome ainda pouco conhecida. Entre os sintomas estão dor generalizada, fadiga e problemas de concentração. E o Alzheimer é uma doença neurodegenerativa que pode afetar a perda da memória mais recente. Bem, e para falar especificamente sobre a fibromialgia e o lúpus, nós convidamos a reumatologista Eliana Teles. Olá, doutora. Muitíssimo obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Pode ficar à vontade. Seja bem-vinda. Vamos falar sobre essas doenças que ainda talvez sejam pouco conhecidas das pessoas? Pode-se dizer que sim? Sim. É importante esse mês, né, de conscientização para poder aumentar o conhecimento das pessoas sobre essas doenças, porque os sintomas são bastante comuns. Só que o diagnóstico fica, às vezes, atrasado porque a pessoa não sabe nem que especialista procurar. Às vezes procura um clínico, o clínico não consegue colocar todos os sintomas numa síndrome só, e aí o paciente fica Até porque não é a especialidade dele, né? Tem que ir exatamente no especialista, que é o reumatologista, né? Exatamente. Com relação, como nós deixamos claro aqui, a fibromialgia e o lúpus. A senhora estava dizendo que são sintomas muito comuns. Quais são esses sintomas? Dores articulares, né? As duas doenças causam dores articulares, só que o tipo de dor articular de cada doença vai ser diferente. Então, é importante que o especialista veja esse tipo de paciente para poder definir qual que é o diagnóstico correto. É claro que é difícil a gente falar assim, né, em televisão, um tempo tão curto e ainda mais, obviamente, que o médico não está ali analisando. Mas, de uma forma geral, você disse que são dores diferentes. Como é que seriam quais seriam essas diferenças? O lúpus, ele é uma doença inflamatória, né? É uma doença autoimune que causa inflamação, dependendo do órgão que afetar. Então, se ele pegar a articulação, por exemplo, ele vai causar artrite. A artrite é dor, mais inchaço, às vezes vermelhidão no local, e o tipo de dor é diferente da dor da fibromialgia, por exemplo. A fibromialgia já é uma doença que ela causa dores difusas, não dor especificamente na articulação, a dor mais no corpo inteiro. Tem problema com sono também o paciente. Esse sono ruim vai acarretar problemas de cognição, por exemplo, ele vai ficar com dificuldade de concentração, dificuldade de memorização, vários outros problemas relacionados a um sono inadequado. Então, assim, são doenças completamente diferentes, mas elas podem acontecer no mesmo paciente. Às vezes o paciente tem lúpus e pode ter fibromialgia junto. Nossa. Mas assim, é importante ele ir no especialista para poder definir e poder fazer o tratamento correto, sim. E resolver. Então, pelo que você está dizendo, afeta muito a qualidade de vida dessas pessoas. Demais, demais. Por exemplo, o lúpus, dependendo do órgão que é afetado, pode causar até a morte do paciente. Então, assim, é muito importante que seja bem acompanhado. E ele pode atingir diversos órgãos? Pode atingir qualquer órgão. Rim, coração, pele, coração, pulmão, cérebro. E quando ele atinge, o que ele faz nesses órgãos? Ele provoca uma inflamação naquele local e aí pode dependendo do tipo da agressividade da inflamação, pode ter até perda daquele órgão. Por exemplo, no rim, se a inflamação for grave, aí o paciente pode evoluir para necessidade de hemodiálise. Nossa, e é mais comum no rim? Não é que seja mais comum no rim, mas é um órgão que é bastante afetado em quem tem lúpus. Tá, então vamos falar, vamos tentar explicar um pouco melhor essas duas doenças. Vamos especificar sobre o lúpus. Sim. Então você estava me dizendo que o paciente sente dores, né, nas articulações, é isso? Isso, ele pode sentir dores nas articulações, pode apresentar problemas na pele, manchas, que pode ser decorrentes, por exemplo, vai na parada de ônibus, vai gastar 5 minutos da casa até a parada de ônibus. Só aquele solzinho ali, para ele, se não usar protetor, pode causar uma vermelhidão na pele. Então a pele fica mais sensível? A gente pode dizer que sim? A pele pode ficar mais sensível. Não são todos os pacientes que têm isso, mas grande parte deles tem, e a gente usa isso inclusive como critério para fechar diagnóstico.
Então, o paciente pode aparecer uma mancha vermelha aqui, que a gente chama de mancha de asa da borboleta, né? Aí o paciente, já apareceu em você uma mancha assim no rosto, tipo uma asa de borboleta? Ah, já, doutora, eu já tive isso há um tempo atrás. Nossa. Então, assim, pode acontecer esse tipo de lesão, mas pode acontecer vários outros tipos de lesões. Pode aparecer manchas no couro cabeludo, e aí, nesse local, a inflamação ser tão importante que o cabelo cai, naquele local fica uma cicatriz. Pode aparecer manchas vermelhas, tipo, que descamam, ou então que faz ferida mesmo. É bem diversificado o tipo de acometimento da pele. Pelo que você está me dizendo, a pele seria visivelmente algo mais sensível, que você poderia criar o alerta para que a pessoa possa procurar um especialista? Sim, a gente pode dizer que sim, mas o lúpus não pega somente a pele, pode pegar a articulação, pode dar dor na junta, uma dor que é principalmente pior pela manhã, ele movimenta e aí essa dor vai sumindo, é uma dor então de padrão inflamatório que a gente fala, e aí melhora com anti-inflamatório, melhora com corticoide, né? O problema é que mascara também, né? Exatamente, mascara, aí vai no clínico, o clínico resolve aquele problema, mas não fecha o diagnóstico, aí o paciente aquilo ele vai se agravando às vezes, né? E pode ter um acometimento, por exemplo, do rim, e aí ele acha que aquilo ali não é tão importante, Sim. porque ele não está sendo acompanhado, e aí quando chega ao ponto de estar com a pressão muito alta, porque acometeu o rim, ou então está perdendo muita urina, muita proteína pela urina, porque o rim não está funcionando direito, e aí o paciente fica com as pernas inchadas, e aí procura o hospital. Chega no hospital, vai ser avaliado, e aí está todo alterado, e a gente vê, nossa, se tivesse visto antes, a gente poderia ter resolvido. Então, por isso que é tão importante essa campanha de conscientização. E né? quando, assim, se fosse para você poder falar rapidamente para as pessoas, quando que as pessoas devem procurar um reumatologista acendendo um sinal de alerta com relação ao lúpus? Então, se for... Porque é muito complexo, pelo que você está dizendo, né? É muito complicado. Sintomas. Assim, o correto, o ideal, o perfeito, seria que o paciente fosse avaliado por um clínico apresentando esses sintomas que podem surgir no paciente que tem lúpus. Seria, por exemplo, a gente costuma muito perguntar até para o paciente na consulta, até para a gente fechar o diagnóstico, feridas na boca, tipo aftas, na região genital, essas lesões na pele, dores articulares, história de convulsão, história de... aí assim, quando já pega coração e pulmão, aí o paciente inevitavelmente vai procurar o hospital, né? Então, assim, já facilita até mais o diagnóstico. Quando pega esses dois órgãos, e o cérebro dando convulsão ou outros problemas relacionados, aí fica mais fácil até, às vezes, para a gente diagnosticar, quando é mais grave. Quando é uma coisa mais lenta, pegando, assim, a pele, as articulações, aí... às vezes é uma coisa mais arrastada, demora mais para a gente fechar o diagnóstico, porque ele primeiro vai no dermatologista, e aí às vezes resolve ali... E não tem um exame específico que identifique, não tem? Sim, ou tem? O lúpus tem, a gente usa, a gente faz diversos exames pensando na doença, e aí a gente consegue fechar o diagnóstico pelos exames, sim, faz parte dos critérios. Tá bom. E a gente lembra que você também pode participar do nosso programa, mandando sugestões de entrevistas, críticas, elogios. Anote o nosso telefone 999769204. E agora a gente faz um breve intervalo, é bem rápido. Não sai daí, nós vamos esperar você.